Irmãos, estamos falando sobre igreja, a igreja é essencial, né? E passamos por alguns pilares dos quais acreditamos que é essencial para a igreja. Nós já vimos sobre disciplina eclesiástica, sobre membresia, vimos sobre vários assuntos já. E hoje nós iremos falar sobre liderança dentro da igreja. Então você sabe que a igreja tem líderes. E nós iremos passar essa manhã vendo como é importante e é essencial para a igreja o papel da liderança. Antes de tudo, falando da liderança, agora tem o passador, não preciso falar, pode passar. Ó. Aí. Quando a gente pensa em líder da igreja, primeiro nos vem à mente a figura do pastor, aquele que está liderando o povo de Deus, aquele que está guiando o povo de Deus. E para falarmos do pastor, eu queria lembrar vocês de dois textos que falam praticamente a mesma coisa, que é 1 Timóteo 3, 1, 7 e Tito 5 ao 9. E nesses textos, Paulo descreve as qualificações necessárias para aqueles que desejam o ofício, e você vai ver que no texto está escrito bispo, pastor ou presbítero. A Bíblia ela utiliza esses termos para falar sobre a figura do pastor, que são sinônimos de pastor na Bíblia. E entre as qualificações exigidas nesse texto estão ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, nem violento, mas moderado e manso. Aí você pode perguntar, ele tem que ser alguém impecável? Não, mas é alguém que tem essas qualidades e que está crescendo dentro dessas qualidades. Então perceba, Deus chama, Deus vocaciona e também Deus dá uma lista moral para que o pastor, assim a gente olhando para ele, ele tenha essas características. E deixa-me te explicar, quando a gente fala, por exemplo, o termo presbítero, talvez para você presbítero soe um pouco estranho, não é? Talvez você pense logo até na igreja presbiteriana. Mas não, a Bíblia fala, quando Timóteo chega em outros locais, Paulo orienta ele a formar o quê? Presbíteros. São palavras sinônimos que representam a figura do pastor. O papel do presbítero na igreja também é aquele que aconselha, aquele que prega, aquele que cuida. Então, tanto o pastor ou presbítero é uma linguagem bíblica para dizer aquele que está guiando a igreja, liderando a igreja. E como nós vimos, ele tem um chamado e uma qualificação, segundo a 1 Timóteo e Tito. Mas deixa eu te mostrar também a confissão de fé da Igreja Batista de Londres. No capítulo 26, no parágrafo 8, diz assim: uma igreja local, reunida e completamente organizada segundo a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros, e os oficiais designados por Cristo para serem escolhidos e separados pela igreja, chamados e reunidos de acordo com o seu mandamento, para o peculiar governo e ministração, são esses: bispos, ou presbíteros, ou pastor, que são sinônimos, e diáconos. Então a confissão de fé batista lá de 1689 diz que esses representam a liderança da igreja. E nós vamos ver, tem líderes, tem sim também, mas esses são aqueles que a Bíblia descreve que está liderando a igreja, guiando a igreja. E deixa eu caminhar com vocês passando um pouquinho por cada um desses. Primeiro vamos olhar para a figura do pastor. O que é que o pastor faz na igreja? Será que ele só sobe aqui no domingo e prega? É isso? Não. Deixa eu ouvir um pouquinho de vocês. O que é que vocês acham que o pastor faz? Nada? Cuida das ovelhas. Como? Estuda. Vamos lá, o Léo não está aqui não, pode falar, tá? Aconselha, exorta quando precisa. Vamos ver, eu coloquei aqui 4 principais características e nessa nós vamos caminhar um pouco. Primeiro,
O pastor, ele é aquele encarregado pela pregação e ensino. E note que eu coloquei separado, e vocês vão ver que pregação é diferente de ensino. Nós vamos ver isso. O pastor também é aquele que trabalha com aconselhamento dentro da igreja. É aquele que também ora pela igreja e pelos membros da igreja. E ele também lidera, mostra a visão da igreja. Então esses são os 4, vamos dizer assim, resumindo, principais papéis do pastor dentro da igreja: pregar e ensinar, aconselhar, orações e liderança e visão. Por exemplo, quem sabe qual é a visão da nossa igreja? Quem acerta é um chocolate valendo, tá? Estou brincando. Quem sabe qual é a visão da nossa igreja? Vamos pegar a visão de maneira resumida. Qual que é o nosso papel? Conhecer a Deus, amar a igreja e abençoar o mundo. Esse é o nosso slogan. É aquilo de maneira mais resumida. Isso tem que estar na ponta de todo membro dessa igreja. Qual que é o nosso slogan? Conhecer a Deus, amar a igreja e o quê? Abençoar o mundo. Então o pastor é esse que vai ensinando a igreja a visão, e é falado repetidas vezes, até está encucado, e quando alguém de fora perguntar assim para você, qual que é a visão da igreja Batista Itaipu? Você diz, opa, eu sei dessa. E está aqui, ó, está gravado. Então vamos ver um pouquinho do que cada um desses pontos diz. Primeiro, pregação e ensino da palavra de Deus, e consiste em 2 aspectos específicos. Primeiro, a exposição bíblica. O que cremos como exposição bíblica, quando o pastor lê, explica e aplica o texto bíblico para a sua igreja, de maneira resumida. Assim o pastor, todo domingo, sobe, ou não todo domingo, quando prega, ele está lendo, explicando e aplicando o texto bíblico para a igreja. Na nossa igreja aqui temos o costume de caminhar por todo o livro, vocês sabem disso. E não sei se vocês perceberam, geralmente é um livro do Novo Testamento e depois é um livro do... E isso também é importante, porque cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, seja ela do Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, a exposição bíblica e também o ensino sistemático, que é o que estamos fazendo agora pela manhã. O pastor, ele também explora as doutrinas e temas importantes da fé, construindo uma base sólida para o conhecimento bíblico. Então, quando a gente fala sobre ensino, passa pela exposição bíblica e o ensino sistemático. É o que estamos fazendo, olhando como a igreja é essencial e tópicos importantes para entendermos isso de uma maneira mais resumida. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui. O que é a pregação? Ela é proclamativa e geralmente acontece em um contexto público, no culto. Seu foco é comunicar a mensagem de Deus de forma persuasiva, apelando ao coração e à mente para provocar uma resposta espiritual. A pregação tende a ser mais exortativa, chamando a ação, arrependimento, encorajamento e edificação da fé. O pregador é visto como embaixador de Deus, entregando uma mensagem urgente e autoritativa das Escrituras. Isso é pregação, e ela é diferente do ensino. Então ela tende a alcançar os corações aqui. Então quando é pregado no domingo e que alguns saem chorando, outros saem com raiva, você diz, Deus falou comigo nesse domingo, Deus falou nessa área, na outra área, você conversa com irmãos, Deus fala de maneiras diferentes a partir de uma pregação. Essa é a pregação, é de maneira proclamativa, ele está proclamando. E na pregação ela é monótona, não vou no momento do culto, alguém vai dizer, alguém tem alguma dúvida? Não. É o pregador comunicando, como um arauto, a mensagem de Deus. E olha o ensino. O ensino, ele é mais explicativo e instrutivo, com ênfase na clareza e na compreensão. O objetivo principal é informar, educar e aprofundar o conhecimento das Escrituras e da doutrina cristã. O ensino, ele tem uma abordagem mais detalhada e sistemática, buscando formar um entendimento, responder perguntas e promover o crescimento intelectual e espiritual dos ouvintes. Entenderam a diferença?
A pregação é algo mais proclamativo, o pregador está comunicando uma mensagem, aquilo que ele viu no texto bíblico, e o ensino, a ideia dele é ser mais instrutivo. Passa por perguntas, por respostas, e de maneira mais detalhada, como estamos vendo aqui, o que é o ensino. Então é diferente, o papel do pastor, tanto ensinar como pregar. E olha o que o pastor John Stott vai falar sobre isso. Pregação é expor as Escrituras de tal maneira que as pessoas ouçam a voz de Deus e respondam a Ele. O ensino, por sua vez, aprofunda o entendimento dessa verdade revelada, capacitando os crentes a viverem de acordo com a palavra de Deus. Ambos são indispensáveis para a saúde espiritual da igreja, pois a pregação traz transformação e o ensino traz maturidade. É isso que o pastor John Stott está falando. E lembra que, como o pastor Léo falou, estamos passando por 1 Coríntios, e o dom de profecia, ele está mais assimilado com o quê? A pregação, é o que cremos. Quando o pregador abre a Bíblia, ele está sendo um profeta de Deus, ele está falando aquilo que Deus falou por meio dos seus apóstolos. E nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como disse, esqueci a referência, mas acho que foi o Hernando Dias Lopes. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus em voz alta? O que é que você faz? Ler a Bíblia em voz alta. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é isso que o pastor John Stott fala. Então, o pastor, primeiro ele é chamado por Deus para pregar e para ensinar. Mas também, ele é chamado por Deus para cuidar do seu rebanho. E nesse cuidado pastoral, eu coloquei aqui como se fosse uma trilha, né? Então o pastor, ele é aquele que é chamado para ter uma escuta ativa. Você já ouviu essa expressão? Se você não ouviu, é quando você senta e às vezes você passa uma tarde toda ouvindo alguém. Sabe quando a pessoa quer desabafar? E quando ela termina de falar, depois de umas 2 horas, ela faz assim... É isso que o pastor também é chamado, para ouvir, ter empatia, entendendo os desafios e as dificuldades, as necessidades das pessoas. Porque pense, talvez para você algo é simples e fácil de fazer, mas isso que é simples e fácil para você, para outro, é tão difícil. O pastor é chamado por Deus para ter essa escuta ativa, ouvir o seu rebanho. Mas depois que ele faz isso, o que é que ele faz? Ele precisa ter uma orientação bíblica. O pastor oferece conselhos e apoio, baseados na palavra de Deus, para situações diversas da vida. Então, quando ele escuta alguém, e nem sempre vai ter todas as respostas, mas depois ele oferece uma orientação bíblica, um caminho bíblico para aquela pessoa trilhar. E depois disso, acontece o acompanhamento. Acompanha esse desenvolvimento das pessoas, encorajando para que elas possam crescer assim na fé. Em resumo, é isso que acontece muitas vezes no gabinete. Se escuta, em momento de orações, orientação bíblica, e a pessoa começa a caminhar. Nesse aconselhamento também acontece, por exemplo, restauração de membros. Vamos falar a verdade, nós somos ou não difíceis? Somos, né? E na igreja, aqui não tem, ninguém discute com ninguém aqui não. Na nossa igreja, não, ninguém discorda de ninguém. Ninguém se bica, ou ferro com ferro, aqui não acontece isso, né? Acontece. E muitas vezes a intervenção vem do pastor, trazendo conciliação, reconciliando essas pessoas, e isso acontece às vezes por meio da admoestação, repreendendo, advertindo em amor, instruindo os membros a caminharem em verdade e em justiça. Isso acontece, irmãos. Então, nesse aconselhamento, às vezes, é preciso sentar em 3, 4 pessoas e dizer, vamos resolver agora. Agora é hora de jogar, lavar a roupa suja agora, e depois daqui, o que é que o Evangelho ensina? Perdão e graça e caminhar. Então, no aconselhamento também passa por essa restauração de membros. Tem um pastor chamado David Paulison, acho que é assim a pronúncia.
E ele vai dizer a seguinte coisa: o aconselhamento cristão é essencial, uma forma de discipulado onde a palavra de Deus é aplicada às lutas do coração. O conselheiro, ele não apenas ouve, mas ele ajuda a pessoa a enxergar a obra de Cristo em sua vida, oferecendo esperança e direção à luz das Escrituras. Esse pastor escreve sobre aconselhamento, então depois, se você puder comprar qualquer livro dele sobre aconselhamento, é muito bom. E o que ele está dizendo? Que é uma maneira de discipulado, onde as lutas, as crises de fé, as dúvidas, tantas coisas são expostas, e o pastor ele tem o papel de orientar o seu povo, baseado nas Escrituras, oferecendo, por meio da obra de Cristo, uma esperança e direção à luz das Escrituras. A partir da palavra de Deus, ele vai propor um caminho. Então nós vimos que o pastor, ele prega, ele ensina, mas também ele aconselha, ele caminha com pessoas. Mas também o pastor é chamado a orar, interceder pela sua igreja. Vocês viram que foi mandado até no grupo de comunicação da igreja a lista de membros, né? Não só o pastor, mas eu quero encorajar vocês também. Separa um tempo, pega 2, 3 nomes por dia e ora uns pelos outros. Mas o pastor ele é chamado para ter uma oração pessoal. Momentos de oração, devoção diante de Deus, cultivar uma vida de oração. Mas também ele ajuda e ensina a igreja na oração coletiva. Onde é que acontece a oração coletiva? Na nossa igreja temos 2 momentos específicos, no culto de quarta-feira, no encontro de quarta-feira sobre oração, e também tem um outro, onde é ensinado, onde é? No culto. No culto, a oração ela não é individual. O culto é uma expressão pública dos filhos de Deus que se reúnem. As orações são coletivas, estamos orando como povo de Deus, como irmãos. E é verdade que Jesus diz assim, olha, se você quiser orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, né? Isso você faz em casa. Na igreja, nós somos convidados a orar, e às vezes olhando um no olho do outro, orar de maneira coletiva, um com o outro. E muitas vezes o pastor, ele direciona a igreja na oração coletiva. Sabe quando às vezes termina o momento do louvor, e tem aquele momento de intercessão, e a oração é feita por lutas, dificuldades? É isso, oração coletiva. Mas também intercessão, orar por motivos específicos, porque hoje nós temos 330 alguma coisa membros, tem mais um grupo lá em cima agora, quase 40 pessoas para membrar. Eu pergunto, você sabe o nome de todos? Você conhece a todos? Provavelmente quem conhece mais é o pastor, porque ele lida com as pessoas. Às vezes ele sabe de problemas que nós nem fazemos ideia. Por isso que dentro do ministério a intercessão é algo crucial também, porque não é pela força do braço dele, é entendendo que é Deus, por sua graça e sua misericórdia, que o capacite e ajude. Então perceba que a oração é um pilar, não só da igreja, mas do ministério pastoral também, da vida do pastor, cultivando uma vida, uma oração coletiva, intercedendo pela igreja e pelo seu povo. Mas o pastor também ele é chamado a liderar. Então nós vimos ensinar, pregar, aconselhar e liderar. E liderar não é tão simples, porque pessoas pensam diferentes, pessoas têm gostos diferentes. E nós vamos ver o que ele faz um pouquinho, pastor. Primeiro, ele desenvolve líderes. Então ele identifica talentos, sabe, caçando talentos assim. Então chega alguém na nossa igreja e tem a capacidade, o dom de servir em determinada área. Então o pastor ele está atento, então ele diz, opa, vamos lá, lembra que foi pregado sobre dons? 1 Coríntios, vai servindo, até ver onde você se encaixa. Então identifica talentos, mas também oferece treinamento e desenvolvimento para aquela pessoa, mentoria e aconselhamento, e por fim, delega responsabilidades, a tal ponto de alguém liderar um ministério, ajudar na liderança. Então perceba, ele está desenvolvendo líderes. Sabe uma coisa que nós vamos precisar aqui na igreja, irmãos? Nossos PG estão lotados,
lotados, não cabem mais pessoas. Talvez você não participe, está dizendo, poxa, eu estava pensando em participar. Estão cheios. Por exemplo, da irmã Selma tem quase 60 pessoas, estou brincando. Mas estão cheios. O que nós precisamos? Mais o quê? Líderes. Identificar pessoas que têm a capacidade de liderar. Tem mais pessoas chegando na nossa igreja querendo participar do PG. Mas hoje, infelizmente, nós estamos dizendo, olha, tem que esperar um pouquinho, porque a gente não tem mais espaço. Então, desenvolver líderes, não só nos PG, mas em outros ministérios. O pastor também ele desenvolve uma visão estratégica para a igreja. A partir da oração, pesquisas, saber como os membros estão, como é que as coisas estão encaminhando, com envolvimento e, por fim, uma ação de toda a igreja. Essa parte aqui é uma parte mais burocrática, vamos dizer assim. É pensar na agenda da igreja, é pensar no ano, no calendário do ano, é pensar em todas essas coisas, e que sim, acontece de momentos flexíveis que muda, mas é preciso pensar. Por exemplo, aqui na igreja, quando inicia o ano, no primeiro mês, segundo mês, a gente já monta o calendário do ano todo, de pregação, de ensino, das atividades. Isso demanda tempo, mas também ajuda no decorrer do ano, na organização. Então perceba que passa por isso também, sentar e passar horas pensando, olha, tal data vai acontecer isso, tem os dias das crianças, tem dia festivo, tem isso que vai acontecer na igreja, olha, esse domingo vai ser o dia das mães, será que vai ter EBD ou não? Então passa por essa questão burocrática também, e que assim, particularmente eu acho um pouco chato, mas olhando na prática é tão necessário para ajudar na organização da igreja. Então perceba, eu falei um tanto de coisa para mostrar para vocês que é muito trabalho, é muita coisa. E aí você entende quando Paulo chega e orienta Timóteo a fazer o quê? Forme o quê? Presbíteros, pessoas para caminhar com você, para dividir, para delegar o trabalho. Por isso que aqui na igreja também o ministério pastoral caminha por colegiado, mais de uma pessoa ajudando nisso. E deixa eu te mostrar, por exemplo, alguns dos desafios olhando para tudo isso. Pressão para atender às demandas da igreja. Pode parecer que não, mas são muitas. E essa pressão, às vezes, o celular vai tocar, eu estava até brincando com o Léo, e se o celular tocar 3 horas da manhã, alguém ligar, tem alguém demoniado aqui em casa, corre aqui agora. E o pastor diz, não, expulsa tu, irmão. Não, às vezes acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem um horário livre. Parece a impressão, e é verdade, que sempre está de plantão. Se acontecer alguma coisa, liga para o pastor, assim, irmão, só ligue se for preciso, tá? Mas 3 horas da manhã também. Mas a demanda, atender às pressões da igreja, lidar com pessoas diferentes, e o tempo. E tem um que eu quero acrescentar aqui, e que é preciso de muita oração para o pastor, é lidar também com as emoções. Por quê? Às vezes o pastor ele celebra um culto fúnebre de manhã, e à tarde ele recebe a notícia de que alguém vai ter um bebê. Então de manhã ele está chorando com os que choram, à tarde ele já está o quê? Se alegrando, e quando chega em casa ainda tem sua família. Percebe essa oscilação de emoções, e que não é fácil lidar. Mas pela graça de Deus, o Senhor da graça, e é possível lidar com isso, mas também é preciso de muita oração. Ao lidar com o tempo também. Sabe uma coisa que o pastor ele nunca vai ter? Um feriado prolongado, de sábado para domingo. Às vezes quando cabe você já pensa, né? Eu vou para a praia, vou para algum lugar, mas Deus chamou esses para sacrificar isso, porque sábado e domingo é culto, é igreja. Então são sacrifícios que o Senhor pede àqueles que têm a vocação, mas também há recompensas. Há desafios, sim, mas há recompensas também. De testemunhar, por exemplo, a transformação de vidas por meio do Evangelho. Às vezes acompanhar alguém no aconselhamento e ver aquela pessoa iniciar quebrada, mas por meio da obra de Cristo, do Evangelho, da graça do Senhor, passasse algum tempo e ver a pessoa restaurada. Isso é uma grande recompensa. Viver a alegria de servir a Deus dentro da igreja.
Ou você acha que quando sai de férias assim, esqueceu tudo? Não, eu vou contar um pecado do Léo para vocês. Ele estava de férias e todo dia me mandava mensagem: e aí, tá bom a igreja? Como é que tá? O teto tá tudo certo? Como é que tá as coisas? Porque a mente sente saudade. É o povo que Deus deu para cuidar. Percebe? Eu dizia: vai descansar, rapaz. Não, quero saber como é que tá. E ele ainda me ameaçava: tá? Se eu voltar e tu não me falar, eu tiro tu. Brincando. Mas percebe? É alegria, é viver, saber como o povo de Deus está. Também é uma recompensa. Também construir relacionamentos significativos com os membros. Pessoas das quais vai levar para a vida, em momentos de dificuldade. Você ganha o irmão. Você faz irmãos, faz amigos. Então são desafios que existem dentro do ministério. E tem alguns textos bíblicos que eu quero que vocês abram aí. Por exemplo, abre Gálatas 5,13 e 1 Pedro 4,10. O outro a gente vai ler um pouco depois. Primeiro, dentro dessa vocação, há um chamado, e ele é universal para todos, mas podemos aplicar como princípio para servir a igreja, para viver aquilo que Deus pede. Gálatas 5,13 vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, ou seja, não façam isso. Façam o quê? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha a instrução de Paulo para os irmãos da Galácia, para que eles não deem lugar à carne, mas que sirvam uns aos outros, baseado no quê? No amor. Inclusive, hoje à noite, a pregação é 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E até um parênteses, esse texto está no meio de ensino de dons. Tem alguma coisa, e é como Paulo está dizendo para esses irmãos: sirvam por amor, baseado no amor. Olha, por exemplo, o que 1 Pedro 4, 10 vai dizer. Pedro 4,10 vai dizer: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aqui, eu quero falar para vocês, é interessante, porque Paulo está dizendo assim: Deus deu dons diferentes para cada um, chamados diferentes para cada um, e eu quero que vocês entendam. Por exemplo, qual é a profissão mais importante? Um médico, por exemplo, um advogado, ou um pastor. Qual que é a profissão mais importante? Fala o que você acha, o que você acredita. Qual é a mais importante? Qual? Irmãos, todas são importantes. E é isso que Paulo está dizendo, a multiforme graça do Senhor. Todos são importantes. E perceba, às vezes o pastor ele vai passar horas estudando o grego e o hebraico. Eu pergunto: aquele que não é chamado para ser pastor, ele precisa fazer isso? Se quiser, sim, mas não é a vocação que Deus deu para ele. Ele pode fazer isso a nível de conhecimento, aprender, mas Deus chamou esses para passar horas assim. Assim como talvez você que trabalha na área de direito, Deus chamou você para passar horas olhando um livro lá e estudando causas trabalhísticas e tantas outras coisas. E é isso que Paulo está dizendo. Cada um exerce aquilo que Deus te deu, de maneira que glorifique a Deus. E o pastor, ele é chamado para fazer isso também. Por isso que às vezes sobe aqui: olha, o grego falou isso, e você pode pensar: é para mim aprender isso também? Não. Sabe a expressão melhor, quando você vai num restaurante e você pede um prato de comida? Você sabe se o cozinheiro se queimou, o quanto de sal ele colocou, qual tempero usou, se a panela ficou suja ou não, o tempo que ele levou para cozinhar. Você sabe disso? Você só vai o quê? Saborear aquela comida. E é isso que acontece todo domingo aqui, na pregação. O que acontece no decorrer até montar uma pregação, isso é
chamado e vocação do pastor. Olha o que o pastor John Piper vai falar sobre a vocação pastoral. O pastor é alguém que deve ter uma paixão profunda, primeiro por Deus e por sua glória, sendo totalmente comprometido com a pregação fiel das Escrituras e cuidado amoroso do rebanho. O pastor é chamado a ser um servo humilde, que alimenta seu povo com a palavra de Deus, conduzindo-os à alegria em Cristo e não buscando a exaltação própria, mas a supremacia de Cristo em todas as coisas. Essa citação, o pastor John Piper tem um livro que ele diz, Não Somos Profissionais, onde ele fala do ministério, e é isso que ele está dizendo. Antes de tudo, o pastor é chamado para amar a Deus, e ele ama o rebanho do Senhor. E como é que ele faz? Pregando fielmente a palavra do Senhor. Um outro livro conhecido sobre o ministério pastoral, O Pastor Imperfeito, diz assim: o pastor é alguém que, embora falho limitado, é chamado a servir a Deus e as pessoas de forma humilde e genuína. O pastor não precisa ser extraordinário, mas fiel, reconhecendo suas imperfeições e confiando na graça de Deus, para pastorear com amor, autenticidade e compaixão, caminhando com o seu rebanho em meio às realidades comuns da vida. E deixe-me te falar, é preciso orar muito pela vida dos pastores. Por quê? Se você entrar, por exemplo, lá no site da CEPAL, eles mostram as estatísticas de pastores que se suicidam. É alta. E tanto o Zac como o Piper, eles falam uma coisa interessante. Eles dizem que o pastor é chamado para permanecer fiel. Recentemente nós soubemos estava na mídia, um pastor que caiu, pecou e saiu do seu ministério. E por que como igreja precisamos orar sempre pelo nosso pastor? Porque a Bíblia, isso serve para a vida cristã, mas não é só como inicia. A grande dificuldade da jornada cristã é permanecer fiel. Até os últimos dias de vida, permanecer fiel ao Senhor. Óbvio, na jornada, caminhar em fidelidade, mas terminar os seus dias de maneira fiel a Deus. Lembra que o Léo falou sobre isso semana passada, e que dá um temor no coração, na vida dos pastores também. E sabe por quê, irmãos? Hebreus 4 vai dizer que no grande dia, o Senhor vai acertar as contas. Mas Hebreus 4 diz que Ele vai chamar os pastores, os ministros à parte. E Ele vai cobrar desses a responsabilidade que Ele deu. Seria mais ou menos Deus falar assim: então me presta conta agora do que você pregou, do que você ensinou, do que você aconselhou, do rebanho que eu te dei para você cuidar. Percebe que tem um peso, e alguns desse livro vai dizer assim, quando você está lendo o livro, ele vai dizer, se você tem a vocação, o chamado, e tem convicção, caminhe, mas se você não tem, pula fora, vai fazer qualquer outra coisa. Então você percebe que o ministério pastoral demanda muitas coisas. E o que Deus deu, que a igreja percebeu para auxiliar esse ministério? Primeiro, líderes dentro da igreja. E na nossa igreja nós temos muitos líderes do ministério infantil, das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos jovens. Temos a diretoria da igreja, os diáconos. Eu estou esquecendo de algum, provavelmente, mas tem outros. E eu quero falar aqui algumas qualificações. Se você é líder, e também você tem um papel fundamental em liderar essa igreja, você sempre precisa lembrar dessas 4 qualificações aqui. Primeiro, o líder ele é chamado a ser humilde. Reconhecer a soberania de Deus e a própria dependência dele. É você reconhecer que sempre você precisa do Senhor. E por mais que você faça um trabalho bom, lembre-se que é para a glória do Senhor. Que é pela graça do Senhor e não é pela sua força. Mas o líder também é chamado a andar em integridade, viver de acordo com os princípios bíblicos, exibindo um caráter irrepreensível, caminhar em integridade, tanto aqui como fora, dando bom testemunho.
também a ter sabedoria, ser um estudioso da Escritura, aplicando com discernimento e sabedoria. Eu repeti aqui. Mas o líder é chamado a constantemente praticar a leitura de bons livros, a aprender mais sobre a palavra de Deus, para assim lidar com situações diversas do dia a dia com sabedoria, mas sabedoria bíblica. Mas também ele é chamado a ter um amor pelo povo, pela sua igreja, servir com compaixão, guiando e cuidando da comunidade da qual ele faz parte. Então, 4 princípios: humildade, integridade, sabedoria e amor pelo povo. E dentro desses líderes, Deus separou um grupo específico. E aqui você não precisa abrir, eu coloquei o texto aqui. Em Atos 6, vai ter uma descrição, e olhe comigo o que diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, das quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes puseram as mãos. Aqui nós temos o texto onde tem a instituição da diaconia, daqueles que auxiliam a igreja no serviço. E olha interessante aqui. Primeiro eu pergunto para vocês, por que eles instituem diáconos aqui de acordo com o texto? Porque para que os pastores se dediquem ao ensino e à oração. Perfeito. A diaconia, de acordo com esse texto, serve para auxiliar o quê? Ser um suporte do ministério pastoral, aliviar o fardo, carregar. E é isso que está acontecendo. Naquela época eles estavam esquecendo, por uma questão racial e preconceituosa, as viúvas dos gregos. Então ele diz, alguma coisa, e chega o BO lá, o problema. Então os apóstolos, eles vão dizer, olha, a gente precisa de pessoas para nos auxiliar. Então perceba, algumas lições sobre esse texto, e vocês vão ver que a diaconia é um corpo dentro da igreja também crucial para ajudar na liderança. Vimos que ela serve para auxiliar, caminhar com o ministério pastoral. Para quê? Para que o pastor ele tenha prioridade da palavra e da oração, de acordo com o texto. Os apóstolos deixaram claro que a sua prioridade era a pregação da palavra e a oração. E a diaconia foi estabelecida para permitir que a igreja cuidasse de suas necessidades práticas sem comprometer o ministério pastoral ou espiritual. Ministério pastoral, é que eu escrevi errado aqui. Segundo, serviço como ministério. O serviço diaconal não era visto como inferior ao trabalho dos apóstolos, mas como uma extensão do trabalho do ministério da igreja, servindo às necessidades físicas dos membros, também é a parte do cuidado pastoral. E deixa-me te explicar isso aqui. Às vezes você está dizendo assim, o pastor não vai na minha casa, o pastor não me visita, mas eu pergunto, tem muita coisa ou não para fazer? E às vezes o diácono, ele vai na sua casa, ele faz uma visita a você, e ele está representando quem? O ministério pastoral. É uma extensão, ele está indo como cuidado também, representando o ministério pastoral. Então algumas pessoas têm isso, pode parecer que não, mas algumas pessoas dizem, eu só quero que o pastor vá na minha casa, só quero que o pastor ore por mim. Alguns têm, mas quando o diácono vai na casa de alguém, faz uma visita, ora junto, ele está sendo uma extensão, e ele é parte também do cuidado do ministério pastoral. Mas também o diácono, ele é chamado por qualificações espirituais.
Mesmo para tarefas aparentemente práticas, como cuidar das pessoas, os diáconos precisam ser homens ou mulheres cheios do espírito e de sabedoria. Isso mostra que o serviço na igreja, em qualquer capacidade, deve ser feito com excelência espiritual. Deixe-me te dizer, se você passa por necessidade, se você está passando, ou se você chegar a passar, você pode procurar um diácono da nossa igreja. Conversar com ele, falar com ele, dizer, olha, está um momento difícil, eu estou querendo conversar, falar alguma coisa. O corpo diaconal, ele é chamado para cuidar disso também, mas também uma unidade na diversidade. A escolha dos 7 diáconos, a maioria com nomes gregos, demonstra uma preocupação com a unidade da igreja, entendendo as queixas e mostrando a sensibilidade às diferentes necessidades culturais dentro do corpo de Cristo. Então você percebe que nós não temos um padrão, não é só tal pessoa, tal perfil que participa do corpo diaconal, precisa ter as qualificações, mas são pessoas distintas, que têm o dom do serviço, que servem a igreja, e talvez se você já passou por alguma necessidade, e nós soubemos, algum diácono já visitou a sua casa, representando assim o ministério pastoral. Olha o papel da diaconia, ele expressa a fé, ela expressa a fé, ela faz parte também da missão da igreja, e também tem um compromisso com o próximo, é uma extensão. Quando durante a semana aqui, alguns diáconos, por exemplo, em momentos de luto, eles caminham lado a lado com as pessoas, às vezes passam mais de 3, 4 dias indo na casa, revezando pelo cuidado com aquela pessoa. Então você percebe, é uma expressão da fé, de maneira tangível, você consegue tocar naquilo que falamos sobre servir uns aos outros. Também faz parte da missão e o compromisso. Deixa eu passar isso aqui. Aqui. Um teólogo conhecido chamado Herman Bavinck, há muito tempo atrás, ele escreveu a seguinte coisa: a diaconia é o braço da igreja que expressa o amor prático de Cristo ao mundo. O trabalho diaconal não é uma mera obra de caridade, mas o serviço da igreja em nome de Cristo, que alivia o sofrimento, cuida dos necessitados e promove a justiça social como reflexo do reino de Deus entre os homens. Então tem alguns diáconos aqui, é isso que vocês fazem. Não é simplesmente uma mera obra de caridade, não, está servindo ao Senhor, promovendo o reino de Deus, a expansão do seu reino. E caminhando para o fim aqui, eu coloquei dois textos: pastor, os líderes, a diaconia, você que faz parte e lidera algum ministério, todos são chamados a servir dessa maneira. Primeiro, servir de todo o coração como ao Senhor. Colossenses 3, 23, 24 vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis a recompensa do Senhor, a recompensa da herança. Servi a Cristo, o Senhor. Marcos 9,35, o maior deve ser o servo de todos, lembra? E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servos de todos. Lembra que nesse próprio texto de Marcos, Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Para servir. O maior exemplo de serviço da liderança, do pastor, dos líderes, do corpo diaconal, é o próprio Senhor Jesus. O serviço na Bíblia é sempre ligado ao amor, humildade e devoção a Deus. Servir ao próximo é uma expressão de obediência e imitação de Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Servir com um coração sincero, usando os nossos dons e talentos, é uma forma de glorificar a Deus e construir o reino de Deus entre nós. O serviço sempre esteve presente na igreja. O serviço sempre fez parte da igreja. Então, o que podemos fazer com a nossa liderança? Talvez você é um líder, você vai poder participar disso também. Mas se você é alguém que não lidera, você tem algumas responsabilidades. Primeiro, orar, meus irmãos. Clamar a Deus. E eu não sei se você é igual a mim, mas quando eu digo que eu vou orar, geralmente eu costumo orar logo em seguida. Sabe por quê? Porque eu me esqueço.
Se alguém diz assim, ora por mim, eu oro assim que eu saio. Porque depois se ela perguntar, eu vou dizer, irmão, provavelmente eu não orei. Ou anoto. Por isso que eu estou dizendo, bota um lembrete durante a semana, em algum dia, no teu celular. Orar pela liderança da Igreja Batista Itaipu. Precisamos orar, clamar ao Senhor, para que Ele ajude os líderes dessa igreja. Orar pelo nosso pastor, pelos líderes de cada ministério, orar pelos diáconos da igreja, para que o Senhor continue dando força. Segundo, submissão. Caminhar junto, aprender junto. Quando for chamado para ser corrigido, tenha humildade. Quando for, e eu estou dizendo aqui submissão baseado no que a palavra de Deus diz, debaixo do que a palavra de Deus ensina. Terceiro, encorajar os nossos líderes. Irmãos, você já chegou talvez para um diácono nosso e obrigado pelo teu serviço, obrigado pelo seu empenho, para o pastor, para qualquer líder de ministério, você é obrigado, porque você dedicou tempo, recurso às vezes, para cuidar, ajudar na liderança da igreja, encorajar. Precisamos criar esse hábito também, encorajar os nossos líderes, caminhar ao lado, caminhar lado a lado, e fazendo assim aliviando a carga. Talvez você pode dizer, Anderson, eu não tenho nenhum ministério, eu não estou liderando nada, então estou tranquilo? Não. Na igreja você precisa desenvolver também, aprender, crescer a ponto de chegar talvez e ajudar na liderança também. Mas dentro desse tempo onde você cresce, aliviar a carga, não custa nada chegar e talvez perguntar para algum líder, está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Tem algo que está sobrecarregado para você, que eu posso aliviar a carga? Quer ver um exemplo prático? Tivemos encontro, por exemplo, dos homens, e foi bom, né? Foi um churrasco, ó, show de bola. E teve outros que aliviou a carga. O irmão Gustavo, que é o líder, preparou tudo, cuidou, quem vai pregar, quem vai fazer isso. Outros lá estavam fazendo o churrasco. Percebe? Aqueles que estavam fazendo lá, aliviando a carga do líder, outro pregando, aliviando, porque há essa tensão, de será que vai dar certo? Será que vai dar errado alguma coisa? E como é que vai ser? Então, não só com dos homens, mas, por exemplo, o ministério infantil, a diaconia, o ministério pastoral, o ministério das mulheres, dos adolescentes, dos jovens, a diretoria, qualquer coisa, você pode chegar, irmão, posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Chegar para o nosso pastor Léo e dizer, irmão, pastor, está difícil essa semana, tem algo que eu posso fazer pelo Senhor? Ajudar em alguma coisa? Fazer parte de alguma coisa? Precisamos aprender, orar, ser submissos, encorajar os nossos líderes, caminhar lado a lado e aliviar as cargas. Aliviar as cargas. Com isso, durante essa semana, você tem talvez uma lista prática do que você pode fazer. Mas como eu falei, o que está em primeiro lá, isso é intencional. Ore. Ore. Ore pela nossa igreja. Ore pelos líderes.